Estimados, na aula de hoje a gente vai tratar acerca da tutela de urgência antecedente de natureza cautelar, disposta lá no artigo 305 do CPC. Vamos à aula então. Estimados, acerca da tutela de urgência cautelar em caráter antecedente, é pertinente discorrer que essa tutela provisória cautelar antecedente é, por definição, aquela requerida dentro do processo, do mesmo processo em que se pretende posteriormente formular o pedido de tutela definitiva, fazendo aquela diferenciação entre tutela provisória e tutela definitiva. É aquela pergunta que sempre a gente faz: por que não fazer o pedido simultâneo? É uma prerrogativa da parte. A parte pode, simultaneamente, de forma incidental, requerer uma tutela provisória de natureza cautelar, mas ela poderá também, e é uma escolha dela, optar por uma tutela antecedente. O momento da concessão dela é que vai ser antes de ser realizado o pedido principal. Depois, durante o processo, a gente vai ver que os pedidos de tutela provisória e tutela definitiva se misturam e vão ser julgados conjuntamente. Mas a tutela, ela é requerida em forma antecedente quando ela tiver natureza cautelar, 305 do CPC. Quando ela tiver natureza antecipatória, como a gente viu na aula passada, artigo 303 do CPC. Assim, a tutela de urgência cautelar pode ter dois objetivos: adiantar provisoriamente a eficácia da tutela definitiva cautelar e assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa. E aí a petição inicial dessa tutela provisória antecedente de natureza cautelar deve ter o requerimento de concessão da tutela provisória cautelar, e ela pode ser concedida liminarmente ou mediante justificação prévia. Tem que ter a indicação da lide, o fundamento, a exposição sumária da probabilidade do direito que se busca acautelar e também demonstrar o perigo de dano, ou seja, aqueles requisitos que a gente já conhece do artigo 300, probabilidade do direito e perigo de dano. Assim aduz o artigo 305 do CPC. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que seu objetivo é assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos que a gente tão bem já conhece, que estão estampados também lá no artigo 300 do CPC. O que diz o parágrafo único 305? Gente, um parênteses aqui. Eu só utilizo o 305 quanto à natureza da antecedente for de natureza cautelar. Se tiver natureza antecipatória, é 303. É isso que vai determinar também o parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput, aqui do caput 305, tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303. Em suma, se o juiz perceber que aquele pedido claramente não tem natureza cautelar, mas tem natureza antecipatória, ele converte o rito do 305, requerido pela parte incorretamente, e aplica o rito do 303, o rito que nós aprendemos na aula passada. Ok? Aqui entre a doutrina e a jurisprudência, mas entre a jurisprudência, tem uma divergência. Se isso seria uma fungibilidade ou uma convertibilidade. É só uma questão de divergência.
Eu entendo que aqui realmente não dá para dizer que é uma fungibilidade, porque ele vai converter. Na fungibilidade, você recebe um pedido por outro. Aqui ele vai converter o rito que a parte escolheu 305 de forma errônea e vai aplicar ao juiz, por ele entender que a natureza é antecipatória, ele vai aplicar o rito do 303. Por outro lado, o artigo 306 determina que o réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Ou seja, aqui o rito é um pouquinho diferente, o prazo é 5 dias, porque as cautelares, desde o processo cautelar, já tinha esse prazo de 5 dias. Porque quando a gente está falando em cautelar, está falando em acautelar. Para cautelar o direito, presume-se ser maior ainda o perigo de dano. Por isso que o rito aqui é mais célere. Por isso que não se confunde com o rito 303. Aqui o rito 305 abre-se o prazo conforme o 306 de 5 dias para o réu contestar o pedido. O 307 determina que, não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor vão se presumir aceitos pelo réu da forma que foram narrados. É os efeitos da revelia que a gente já conhece, né? Ter aceito os fatos alegados pelo autor. O que diz o parágrafo único 307? Contestado o pedido, no prazo legal, 5 dias, que a gente já viu, observar-se-á o procedimento comum. Vai ter uma junção da tutela provisória antecedente, natureza cautelar, com a tutela definitiva. O processo, as duas se encontram, terão o mesmo julgamento, vai ter um julgamento, tem uma certa autonomia, como os doutrinadores falam, entre a tutela provisória já concedida ou não e a tutela definitiva, mas o processo vai se tornar um só e vai ser julgado depois pelo magistrado. Aqui no 308 CPC uma questão importantíssima. Vamos verificar. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá que ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Então, bastante atenção aqui. Esse prazo de 30 dias vai começar a fluir no momento em que a tutela for efetivada. Ela é requerida, ela pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, e o prazo de 30 dias para se formular o pedido principal. Quando a gente fala em pedido principal, é o pedido da tutela definitiva, esse prazo começa a fluir da efetivação. Então, quando a medida se tornar efetiva, que eu começo a contar o prazo de 30 dias. Caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar antecedente, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. É um único processo. A única diferença é que eu vou fazer um pedido de natureza antecedente, do momento da concessão antecedente, vou fazer um pedido de tutela de urgência de natureza cautelar e o momento da concessão vai ser antecedente. Depois de 30 dias vai ter o pedido de tutela definitiva. E aí o processo se encontram e se unem pelo rito comum e o pagamento de custas vai ser aquele feito e realizado quando você ajuizou a petição inicial. Ou seja, aqui quando você faz o pedido de tutela definitiva no prazo de 30 dias após a efetivação da medida, não há necessidade de pagar novas custas. O que diz o parágrafo 1º? O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido cautelar. É o que eu venho falando para vocês desde o rito 303. Se a parte quiser, pode ser feito conjuntamente. Na maioria das vezes que a gente faz, a gente ajuiza uma ação de divórcio e aí já tem
indícios que o réu está dilapidando o patrimônio, eu já entro com pedido cautelar de arrolamento de bens. Agora, se eu não quero e não tenho todas as condições de ajuizar o divórcio hoje, e eu quero proteger o patrimônio porque tem perigo de dano, o que eu faço? Eu ajuizo uma tutela provisória antecedente natureza cautelar de arrolamento de bens, para nesse momento bloquear, proteger o patrimônio do casal, para que depois no divórcio possa haver a partilha de bens. Porque se não tiver bens, não tem partilha. Eu tenho que acautelar esse direito. Então, a prerrogativa da parte. Eu posso até fazer esse pedido incidental. Eu ajuizo o divórcio e tempos depois tem indícios que o réu está dilapidando o patrimônio. Aí meu pedido vai ser incidental. Mas se eu optar de forma antecedente, eu tenho que obedecer o rito do artigo 305. O parágrafo 2º determina que a causa de pedir poderá ser aditada no momento da formulação do pedido principal. Naquele prazo, após a efetivação, tem 30 dias para formular o pedido principal e eu posso aditar a causa de pedir. Aquele fato da vida que motivou eu ajuizar a ação. Então, a causa de pedir pode ser aditada. Já o parágrafo 3º determina que, apresentando o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou mediação na forma lá do artigo 334 do CPC, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu. Atenção que aqui que é feita através do próprio advogado, tá? Através dos seus advogados ou pessoalmente. O parágrafo 4º determina, não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do 335, ok? Por derradeiro, o artigo 309 determina que cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se, inciso 1º, o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal, que nós vimos que é 30 dias a partir da efetivação da medida. Muita atenção, a partir da efetivação da medida, não é da concessão, é da efetivação. Segundo, não foi efetivada dentro de 30 dias, né, por alguma impossibilidade, essa tutela não pôde ser efetivada dentro dos 30 dias seguintes. No inciso 3º, o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução do mérito. Por óbvio, né, gente? Se julgar improcedente ou extinguir o processo sem resolver o mérito da questão. Quando a gente está falando de mérito, está falando em resolver a tutela definitiva. Diz o parágrafo único 309, se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Ou seja, se tiver um novo fundamento, poderá ser aí formulado um novo pedido com base nesse novo fundamento, neste fato novo que surgiu. Ou seja, se por acaso cessar o motivo que levou à concessão, ele só poderá ser renovado se tiver um fato novo. A existência de um fato novo poderá fundamentar um novo pedido cautelar sobre aquela mesma questão. E por fim, gente, agora finalizando mesmo, o 310 ele diz que o indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal. Ou seja, a não concessão da tutela provisória antecedente de natureza cautelar não inviabiliza se entrar com o processo principal. Aquilo que eu falei para vocês no exemplo, o fato de eu não ter conseguido liminarmente o arrolamento de bens não inviabiliza que eu ajuize o divórcio. Não se confunde o que eu pretendo de tutela definitiva com o que eu pretendo de tutela provisória. A minha tutela provisória de natureza cautelar
no momento da concessão antecedente de arrolamento de bens, a improcedência do pedido, a não concessão, aliás, do pedido, não inviabiliza que eu peça o meu pedido principal. E qual é o meu pedido principal? É o divórcio. Salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento da decadência ou da prescrição. Ou seja, se a não concessão foi consubstanciada na prescrição ou na decadência, aí isso inviabiliza o pedido de análise de mérito de tutela definitiva, porque a gente aprende lá no Jardim de Infância do processo civil que questões de decadência e prescrição são prejudiciais de mérito. Então não há como eu analisar o mérito se o juiz identificar para a não concessão da tutela antecedente de natureza cautelar a prescrição ou a decadência. Como eu disse, por óbvio, porque são prejudiciais de análise de mérito. E finalizando, aqui tem um fluxograma que eu gostaria que vocês olhassem com calma. E para finalizar essa aula, que ela é curta mesmo, gente, eu insisto, né? O mais importante aqui nas aulas era vocês identificarem quando a tutela tem a antecedente, tem natureza antecipatória ou tem natureza cautelar. Insisto, se ela tiver natureza antecipatória, eu aplico o rito do artigo 305. Desculpa, do rito 303. Eu aplico, quando ela tiver natureza antecipatória, o rito do artigo 303. Quando ela tiver natureza cautelar, eu aplico o rito do 305. Voltando, porque eu mesmo fiz confusão. Se tiver natureza antecipatória, rito 303. Se tiver natureza cautelar, eu aplico o rito 305. Antecipatória, 303. Natureza cautelar, 305. Sabendo a natureza, não tem erro. É aplicar o rito correto. Eu sei que o 305, o rito da natureza cautelar, ele é mais enxuto, são 5 dias para contestar, são 30 dias para aditar, para completar o meu pedido de tutela definitiva, ou seja, formular o pedido definitivo, que é a tutela definitiva. Lá no 303 eu tinha 15 dias, então não dá nem para misturar, são ritos diferentes. Eu tenho que analisar como operador de direito. Eu vou ajuizar uma tutela provisória antecedente. A primeira pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo é: qual é a natureza? Tem natureza antecipatória, rito 303. Tem natureza cautelar, rito do 305. É a finalidade dessa aula. Identificar isso, e se eu identificando que tem o rito do 305, eu aplico o rito referente à tutela antecedente de natureza cautelar, artigo 305 na cabeça. Ok, gente? Um abraço a todos e até a próxima aula.